Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre esse tema, que quase nunca é discutido em lugar nenhum. Porque hoje nas igrejas só se fala de vitória, 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 bênção, promessa. Mas não se fala sobre o poder do discernimento. No Salmo 119, versículo 66, quero falar com vocês sobre o tema o poder do discernimento. No Salmo 119, versículo 66. Eu vou ler esse versículo e depois nós vamos comentá-lo. Vamos todos ler em voz alta esse versículo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Vamos falar de cor? Vai. Agora põe a mão em cima da Bíblia assim. Agora fala. Muito bem. Nós estamos aqui diante de uma palavra de oração. Esse homem está orando. E ele está pedindo o quê? Sabedoria e conhecimento. E por que ele pede sabedoria e conhecimento? É isso que nós temos que discutir. Esse conhecimento que ele pede não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento interior, que nós poderíamos chamar de inteligência espiritual, discernimento. Mas antes de comentar este verso, e falando sobre discernimento, muitas vezes, pela falta do discernimento, nós tomamos decisões erradas. E pagamos, às vezes, o preço por essas decisões. E o preço, às vezes, é tristeza, amargura, decepção. Nós ouvimos pessoas dizendo que estão buscando a vontade de Deus. O tempo todo eles dizem, estou buscando a vontade de Deus. Mas quando eles estão diante de uma situação, nós ficamos decepcionados, porque a única coisa que eles procuram são seus interesses pessoais. E quando nós falamos sobre a vontade de Deus, nós deveríamos buscar aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A Ele. Se uma pessoa busca a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ela está exageradamente buscando seus interesses pessoais, na vontade de Deus ela não está vivendo. Sobre a vontade de Deus, nós temos aprendido então que ela é boa, perfeita e agradável a Ele, segundo Paulo ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E eu quero que vocês leiam comigo esse versículo. Ele dá uma proposta. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A primeira proposta é, não vivam como as pessoas
ignorantes acerca de Deus. Mas vocês que já conhecem Deus, ele diz o quê? Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Criou-se a ideia dentro da igreja que tudo que é da mente não é de Deus. Mas se há algo que Deus quer transformar em nossas vidas, é a nossa mente. Eu não entendo como alguns pastores conseguem pregar, dizendo, você não tem que pensar, você tem que crer. Gente, crer é pensar. Quem não pensa, não crê em nada. É uma estupidez. Para muitos, esta declaração aqui, que nós devemos conhecer a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, parece uma declaração divina um tanto egoísta. Por que Deus quer que nós busquemos aquilo que é bom, agradável a Ele? Por que nós não devemos buscar o que é bom e agradável a nós? Quando nós buscamos aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, nós estaremos buscando a direção de Deus e um modo de vida que não prejudica o nosso próximo. E uma vez que nós aprendemos a viver de modo a não prejudicar o nosso próximo, nós estamos abertos para sermos abençoados por Deus. Deus, em hipótese alguma, é egoísta. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vocês vão tropeçar amanhã nisso tudo que eu estou falando. Abra bem seus olhos, porque Satanás é muito esperto. Deus não é egoísta. Ele enviou Jesus para quem? Para nós. Ele preparou a eternidade para quem? Para nós. Ele já tem tudo isso. Ele não precisaria de nós. Ele não precisava de nós. Nós desobedecemos a Ele e o que nós merecíamos é a morte, mas Ele nos deu a vida em Cristo. Deus está sempre pensando nas suas criaturas e na sua criação. Mas nós nos tornamos egoístas. Então, a razão de Deus pedir que nós conheçamos aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, é um meio de nos proteger, é um meio de nos ensinar de que nós não somos donos do nosso nariz. Nós não somos senhores do nosso caminho, que nós temos que respeitar o direito dos outros. E Deus pede que nós sejamos cuidadosos quanto a isto. Por aí você vê como é importante termos discernimento neste mundo, nesta terra. Porque quando nós não vemos os problemas claramente e agimos por interesses pessoais, caímos fatalmente e facilmente no espírito do engano, da mentira. E quantos cristãos hoje estão vivendo dentro desse espírito do engano e da mentira? Dentro da igreja nós temos medo de sermos considerados como lunáticos contemporâneos dentro do cristianismo. Temos medo de sermos contados entre os fanáticos religiosos. Por que você tudo que vai fazer, ora? Por que tudo que você vai fazer, vamos esperar em Deus, vamos confiar em Deus? Por que você não age como todo mundo? Nós sempre estamos buscando
discernimento para encontrar o ponto de equilíbrio religioso. Eu penso que isso é verdade e é bom, mas discernimento não é só isso. O verdadeiro discernimento nos leva a escolher entre o certo e o errado, entre o principal e o secundário, entre o essencial e o diferente, entre o permanente e o transitório, entre o bom e o melhor, entre o melhor e o elevado. Ter discernimento não é como se você estudasse livros, trabalhasse numa máquina e percebesse que pela trepidação algum parafuso irá se perder ou se perdeu. O discernimento para com a vida é muito mais que essas coisas. Eu não estou falando de coisas profissionais, eu estou falando de coisas morais e espirituais. Quando você não sabe o que é o certo e o errado, você só fará bobagens. Quando você não entende o que é principal e secundário, você não sabe que caminho seguir. Você tem uma consciência cristã, mas você não consegue defini-la. Quando você não entende entre o permanente e o transitório, você se deixa levar com qualquer movimento, grupo, pessoas, e até mesmo pelos seus próprios pensamentos. Quando você não entende entre o bom e o melhor, você faz algumas coisinhas e acha que está tudo bem, Deus está contente com você. Mas aí você não entende o que é o melhor, a diferença entre o melhor e o elevado. O elevado é a vontade de Deus, que supera tudo isso. A vontade de Deus é muito maior do que a definição do certo e errado, do principal e secundário, daquilo que é essencial ou diferente, daquilo que é permanente e transitório, do bom e do melhor. Quando você faz a vontade de Deus, quando você aprende a fazer a vontade de Deus, você se tornará uma pessoa sadia, feliz e estável. Eu entendo porque algumas pessoas choram quando pensam em Deus. A maioria chora não é de prazer por estar nele, mas por estarem afastadas dele. Porque suas vidas estão limitadas. Lá dentro existe uma voz clamando para que ela se entregue a Deus, mas a sua mente não consegue mais atender a essa voz. A sua mente não consegue reconhecer mais a voz de Deus. E ela está enfraquecendo essa voz. Então começa a vir as depressões, as angústias, as preocupações. Você começa a perder a confiança em Deus e se agarrar em qualquer coisa. Você já não entende mais o que é certo e errado. Você já não entende mais o que é o principal e o secundário. Como Jesus ensinou, busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, que o secundário Deus dará. Nós não entendemos mais o que é o essencial e o diferente. Temos tanto medo do essencial que queremos ser diferente, para que o mundo nos aceite. Eu lá estou aí com o mundo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e o Natan estava do meu lado, e ele veio falar sobre Deus comigo. Conversa maluca.
E eu disse logo para ele: meu amigo, você está buscando o que você não conhece. Você só vai ter Deus na sua vida quando Ele te chamar. Enquanto Deus não te chamar, você vai ficar nessa busca frenética de filosofia e enchendo sua mente com muitas bobagens. A Denise me deu um cutucão, mas eu não atendi a ela não. Continuei incisivo com ele. Você está enganado. Completamente enganado. Não foi, Natan? Ele não tinha um argumento. Ele vai para um desses países próximo ao Nepal, buscando vida. Que vida? Eu disse para ele: o meu líder nunca andou com guarda-costas. Quando eu vejo líderes religiosos e espirituais andando com guarda-costas, como se fossem políticos, pessoas importantes, eu não acredito nesse cara. Por que você tem medo de morrer? Você não entende entre o permanente e o transitório. Você não tem noção do que é a vida eterna e esta vida passageira. Por que você busca tanto o que só lhe dá lucro? Por que quando alguém não lhe cumprimenta, você entra em depressão, em angústia, e chora, e começa a abrir a Bíblia? Deixa eu ver se o diabo está... A Bíblia não é para ser usada como livro de sorte. A Bíblia é para ser lida e meditada, estudada. Você não conhece a diferença entre o melhor e o elevado. Você não conhece a voz de Deus. E nesta noite eu pretendo ajudar você a aprender a ouvir a voz de Deus. Então, em primeiro lugar, quanto mais você ouve e medita na palavra de Deus, mais discernimento espiritual terá. Vamos repetir? Quanto mais você ouve e medita na palavra de Deus, mais discernimento espiritual você terá. Todo cristão verdadeiro deve ser responsável e buscar com muito cuidado o desenvolvimento de seu conhecimento ou discernimento espiritual. Ele precisa aprender a discernir sua vida, porque senão ele a perde, achando que não está perdendo. Quantas vozes você ouve diariamente? Quantas vozes você ouve no teu sono? Quantas vozes você ouve enquanto está lendo uma revista? Diante da TV, no cinema, no teatro, em qualquer lugar. Voltando ao nosso texto base, o que ele diz lá? Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Eu só espero que eu não fiz nenhuma bobagem nesse PowerPoint aí. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar... Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma bobagem nisso aqui. Deixa eu ver. Não funciona isso aqui, tá? Aí, depois eu volto lá. Ele diz, dá-me. Coloquei depois do que eu ia falar. Aí ele diz, sabedoria, conhecimento
E ele usa o verbo confiar. Vamos reparar nesses dois verbos e no que ele pede. Primeiro ele diz, dá-me. Esse verbo no hebraico significa, não é alguma coisa, me dá, me dá, me dá. Não, esse verbo significa, treina-me, prepara-me, aperfeiçoa-me. Ele se coloca na condição de um aluno, de uma pessoa que realmente quer aprender. Aprender o quê? A viver. Então ele pede a Deus que o treine em alguma coisa. E essa coisa é ter sabedoria e conhecimento. Então, a seguir do verbo dar, nós temos o quê? Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é ter um conhecimento da graça, da bondade e do juízo de Deus diante de uma situação. Significa que eu não vou tomar uma decisão sem antes conhecer a graça, a bondade e o juízo de Deus. Eu vou olhar para a situação com os olhos de Deus. Vejamos, você está com fome e você passa numa banca de feira e vê uma maçã dando sopa. Então você diz, eu vou pegar, não vai fazer falta. Mas então você diz, não, pera lá. O que é que Deus pensa sobre isso? Como Ele vê isso? Deus tem o poder para suprir minhas necessidades. Deus tem sido bom para comigo. Se eu pegar isso, eu vou estar debaixo do seu juízo. Quando você está falando mal de alguém, para criticar, para desmoralizar, como Deus vê isso? E como você vê isso com os olhos de Deus? Quando você está trabalhando, e você age de uma maneira com seus superiores, de modo errado, como Deus vê aquilo? Como você vê isso? Você está ali pela graça e a bondade de Deus. Mas você está transformando tudo isto em suas atitudes erradas num julgamento divino. Deus está ficando triste. Se você resolve não conversar com seu pai, sua mãe, como Deus está vendo isso? Se você está provocando o seu filho, você está detestando o seu filho, está querendo vê-lo irado, cheio de raiva, como Deus está vendo isso? Se você brigou com sua esposa, com seu marido e não quer conversar, como Deus está vendo isso? Porque todo tempo você faz birra ou cara fechada, por quê? Me responda se Deus gosta disso. Me responda se esta é a melhor atitude. Deus está chamando você para servi-lo. Mas o que você tem escolhido em sua vida? Você tem trocado o seu serviço, o seu crescimento em Deus por alguma coisa. Como Deus está vendo isso? Quando nós escolhemos algo que parece ser bom apenas para nós, com certeza iremos prejudicar o nosso próximo. Quando um filho decide viver sua vida independente, e ele escolhe essa vida,
ele começa a prejudicar a saúde emocional de seus pais. Mas o que ele não percebe, que ele irá arruinar sua própria vida. Vocês que são mais velhos sabem que a vida, a própria vida, cobra. E você será cobrado. Portanto, quem arruína a vida dos outros, arruína a sua própria. Destrói a si próprio. Jesus não disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Nós temos ali também conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é o resultado da sabedoria. Quando você respeita a Deus, você para. O que eu quero dizer é que todos nós erramos. Mas aquele que busca a sabedoria para de errar. Ele para, porque dentro dele vem uma voz de conhecimento. Não é um conhecimento teórico, é uma voz que diz, está errado. Não é este o caminho, cuidado com essas pessoas, cuidado com esta circunstância. O Espírito Santo nos adverte. É uma voz que vem de dentro do nosso espírito, que é falada pelo Espírito de Cristo que habita em nós. E nos dá percepção, habilidade, inteligência espiritual. Nos dá compreensão, discernimento do que está por trás de uma situação. Às vezes pessoas vêm falar comigo com os olhos de anjo, mas eu sei que por trás está o espírito do inferno. Às vezes você entra numa casa e é bem recebido, mas lá está uma ação diabólica. Outras vezes você vê uma pessoa agitada e você olha para trás dela pensando que o diabo está lá, mas é Deus disciplinando esta vida. E ela está buscando uma palavra de orientação e de paz. Você está trabalhando do lado de alguém, você diz, não gosto desta pessoa, mas esta pessoa está esperando uma palavra da graça. E às vezes você está do lado de uma pessoa que é cristã, que está dentro de uma igreja, mas esta pessoa está completamente envenenada pelo inferno, pelas coisas da carne, do engano, da mentira, do diabo. Que mundo é esse? Se você não tiver discernimento, você vai acabar vivendo no espírito do engano, pensando estar vivendo na graça de Deus. Há muitos cristãos que pensam que estão amando a Deus e que Deus está amando a eles, aceitando a vida deles, mas tudo que Deus está gritando e dizendo para eles é, vocês estão longe de mim, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Há quanto tempo eu não posso ter comunhão com você, diz o Espírito Santo? Há quanto tempo você não abre os olhos para a palavra de Deus, para ela mudar seu coração, para transformar sua vida? Mas você não consegue, não é? É porque você não quer enxergar a sua vida com os olhos de Deus. Você não é capaz de ver a graça, a bondade de Deus e o juízo dele. E então você não tem revelação do seu momento. Você não sabe o que está por trás do seu momento. Você acha que Deus está com você, mas Ele não está. Quem está com a mão sobre a tua vida é o inferno. E você está prestes a ser descartado.
o salmista usa o verbo confiar. Confiar no quê? Nos mandamentos. O que são os mandamentos? Se não a palavra de Deus. Ele não só tinha conhecimento da palavra de Deus, como confiava nela, como se nutria dela, se alimentava dela. Ele se mantinha nela. E ele a tinha como suporte para a sua vida. Se uma pessoa não está confiando na palavra de Deus, se nutrindo dela, se mantendo nela, e a tendo como suporte para a sua vida, com seus princípios, valores e verdades, em cada história, em cada passagem, essa pessoa não tem discernimento, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Eu disse para aquele rapaz que conversava comigo, como que você pode procurar Deus e pensar que vai achá-lo? Imagine uma pessoa que não conhece o seu pai, e de repente resolve procurar seu pai. Como ele pensa que irá achar seu pai? Nunca, a menos que alguém lhe mostre quem é o seu pai. Se você acha que pode encontrar Deus, você está enganado. Se você acha que pode dizer, não, amanhã eu tenho tempo, você está enganado. Se você acha que pode dizer, não, eu vou buscar agora, está tudo bem. Você precisa ver se Jesus irá te revelar quem é o Pai. Porque se não te revelar, você está fora. Eu fui claro. Quem disse que você está encontrando Deus, rapaz? Se Deus não se revelar a você, você nunca vai encontrá-lo. Sabe por que algumas pessoas não levam a sério a vida cristã? Porque não se nutrem mais da palavra de Deus. Este verso 66, em outras palavras, seria assim: ó Deus, treina o meu espírito para que eu possa ver a vida e as situações com os olhos da sua graça, bondade e juízo. Assim, eu terei discernimento das circunstâncias e pessoas, pois eu confio em tudo o que me diz pela sua palavra. Você está se envolvendo com uma pessoa agora, e está achando que isso é aprovado por Deus, mas você já ouviu a voz de Deus? Você não ouve agora, porque você acha que está tudo bem, mas como eu lhe disse, você conheceu a verdade. A vida e Deus, eles irão lhe cobrar. O fato de você dizer, eu não estou prejudicando ninguém, está sim. Você está prejudicando a si próprio, a quem Deus escolheu para ser o templo do Espírito Santo, para ser uma pessoa que Deus pudesse amar.
E se você leva em frente um relacionamento que não é aprovado por Deus, você vai sofrer muito nesse relacionamento. Todo relacionamento é sofrido. Ainda que aprovado por Deus, o nosso relacionamento com Deus traz muitos sofrimentos, ou não traz? A um ponto de Jesus dizer: vocês serão injuriados, vocês vão sofrer por causa do meu nome. Vocês que estão namorando, se vocês não estão construindo um namoro sério, sobre bases sólidas, bases morais, Deus está gritando com você, para que você tenha discernimento deste momento. Porque você está construindo uma casa sobre a areia. E você sabe o que acontece quando vier as intempéries. Esta casa vai desabar. Eu não disse a você que eu estou falando sobre coisas que a maioria das pessoas não falam? Talvez você veio no dia errado. Como no dia que eu falei sobre aborto. Que algumas pessoas falaram: justo hoje que eu trouxe visitante, ele foi falar sobre esse assunto. Você queria que eu falasse do quê? Que o diabo é teu amigo? Que esse bando de gente que está aí fora, quando perguntado sobre aborto, e a imprensa danada pergunta para ver a cara do fulano, e eles ficam em cima do muro. Não, é complexo. Até quem é cristão diz que é complexo. Complexo por quê? A Bíblia diz: se você tirar o seu filho, você é assassino. É isso que ele ensina por meio dos seus princípios. Ah, mas ele vai nascer doente, e daí? Você não se lembra da passagem que Jesus disse, quando foi questionado: esse nasceu cego, quem errou? Ele nasceu assim para a glória de Deus. Sem discernimento, você não sabe nada sobre a vontade de Deus. Você não sabe como confiar, nem como andar na presença dEle. Sem um relacionamento sincero com a palavra de Deus, nunca haverá sabedoria e nem revelação. Você nunca entenderá as implicações morais e espirituais em diferentes circunstâncias e pessoas ou ações. Você sempre vai agir de acordo... eu creio que Deus está comigo, e você vai fazendo e fazendo e fazendo, e você não sabe que isto vai trazer implicações terríveis. Quando eu falo para vocês também sobre o louvor de hoje, que não se canta mais para glorificar a Deus, só se canta: a vitória é minha, Deus vai te dar vitória. Isso tudo, quando o louvor virou um show dentro das igrejas, irmãos, eu estou alertando vocês. Eu não estou condenando ninguém, mas eu estou alertando. Isto vai gerar um desequilíbrio, isto vai gerar uma falta de fé tremenda. As pessoas vão se afastar da palavra de Deus para irem a uma igreja fazer um festival, fazer um show, assistir um show, dançar, pular, só se satisfazer, se divertir. Esse local não é local de diversão. Nós estamos diante de um Deus poderoso. É um lugar temível. Quando eu falo dessas igrejas que só prometem coisas e dizem: não, você vai ter vitória, então chega alguém e fala: se não falar sobre isso, o povo não crê. Que não crê o quê? Jesus nunca falou sobre isso.
E Jesus nunca ensinou que você deve crer que Deus vai te dar vitórias neste mundo. A sua única vitória é chegar à eternidade e dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Essa é a tua vitória. O resto são suprimentos, provisões. Se você andar na presença de Deus, Deus quer orientar você nos seus negócios, na sua família, para que você, pelos princípios de Deus, possa transformar tudo que você tem em mãos em algo sólido, para abençoar não só você, mas outras pessoas também. Olha esse tempo que nós estamos vivendo. Há um tempo atrás, nos debates, porque meu partido, não é o teu partido. O que é que o povo está precisando? O meu partido fez, seu partido não faz nada, a não ser pegar dinheiro. Como nós precisamos ter homens, líderes, como antigamente nós ansiávamos isto. O mundo buscava por líderes. Hoje não se busca mais. Hoje se busca uma filosofia. Infelizmente, lá no Oriente Médio, líderes do mal estão surgindo e o povo está seguindo. Pessoas abandonando a Europa para empunhar uma arma, para matar pessoas. Nós estamos assistindo tudo isso e estamos indo numa igreja fazer a corrente para melhorar a minha vida quando o mundo está piorando. Que melhora você vai ter? Quando você vê um africano, uma criança africana, morrendo de fome. Quando você vê uma criança nordestina sem água, e você está com medo que acabe a água. Imagine o nordestino que fugiu da seca para a seca. Quando você imaginaria que a fonte do rio São Francisco secaria? Aquele mineiro meio baiano, aquele baiano meio mineiro, olha aquela fonte e não vê mais sair a aguinha. O São Chico secou. Logo Jesus voltará. Caso nós não meditemos como deveríamos na palavra de Deus, não haverá sabedoria, conhecimento, e seremos incapazes de perceber erros e acertos. Portanto, tome todo cuidado para não confundir discernimento com julgamento. Se nós precisamos ter a palavra de Deus para discernirmos, nós precisamos tomar cuidado para que ao discernirmos situações, pessoas, grupos ou movimentos, saibamos criticar, mas nunca sentenciar. Pois é muito perigoso tornar-nos juízes. Jesus disse em Mateus 7, 1 e 2. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Reparem aí o verbo julgar. Não julguem. E depois ele aparece o quê? Para não serem julgados. E depois o quê? Deus julgará.
Do mesmo modo que vocês julgarem. Julgar nestes versos significa se colocar no lugar de um juiz, ou seja, no lugar de Deus. Só Ele tem o poder sobre a vida e a morte. Só Ele pode sentenciar. Eu nunca posso decretar uma sentença para alguém. Mas a Bíblia não diz que eu não devo julgar. Eu devo julgar o valor das coisas, os valores pelos quais uma pessoa está vivendo, os valores da formação de um grupo, os valores que fomentam um movimento. O apóstolo Paulo disse o seguinte: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Se você tem o Espírito Santo, você não pode agir sem critério. Se você tem o Espírito Santo, você não pode agir sem julgar as situações. Se você tem o Espírito Santo, você não pode agir sem julgar as pessoas que chegam até você. Por que você está saindo com aquele grupinho? Por que você está ingressando em um certo movimento? Qual é o seu critério? Ah, Deus não se preocupa com isso. Quem disse que não? Por que você está frequentando determinada igreja, quando Deus mandou você estar em outro lugar? Ah, mas tudo é igreja. Não, senhor. Quando você está numa casa, você diria que a sua família é igual à do vizinho? Como que uma igreja pode ser igual à outra? Como que você pode afirmar isso? Quando uma pessoa diz, ah, eu não quero estar mais aí, do que você está fugindo? Eu, particularmente, não ficaria em um lugar onde a palavra de Deus não é ensinada. Eu não permaneceria num lugar onde Deus é celebrado, onde as pessoas aprendem sobre o seu caráter, sobre os seus planos. Eu não ficaria num lugar onde só existe um show, uma experiência emocional. Eu preciso muito mais do que isso. Eu quero aprender a viver. Eu quero ter a sabedoria e a revelação de Deus dentro de mim. Eu quero aprender a confiar na palavra de Deus. Eu não aguento ouvir um pregador, que vocês me permitam se eu falto com a modéstia. Eu não aguento ouvir um pregador que venha toda hora me dizer, irmãos, Deus quer nos dar a vitória. Irmãos, Deus quer nos abençoar. Irmãos, pera lá. E vou explicar para você já já por quê. O que Paulo está dizendo aí é, o homem que é espiritual, que é dirigido pelo Espírito de Deus, que ouve e reconhece a voz de Deus no seu interior, tem o discernimento ou a percepção de todas as coisas. Ele percebe o que está por trás das coisas. E isso incomoda tanto aquele que não é dirigido pelo Espírito Santo, que a pessoa fica boquiaberta e diz, mas quem é ele? Quando você diz que vai à igreja, você que tem 17, 18 anos, alguém diz assim, mas como você pode perder a sua vida? O que te leva a ir à igreja? Ele não vai entender, ainda que você tente explicar. Como alguém que vem testar minha fé, e eu já digo logo, você só vai entender Deus quando Ele mesmo falar com você primeiro.
Aí você vai entender as minhas palavras. Do contrário, é só especulação. Imagine eu chegando lá na oficina ensinando o Moraes a cuidar de um motor de um automóvel. Eu só vou especular. Tira a parafuseta da... Não entendo nada. Como é que eu vou chegar na sua casa e ensinar a senhora a cozinhar? Prefiro desfrutar. Tá chato? Hã? Espero que não. O fato de nós termos discernimento faz com que nós tratemos as coisas de Deus com muita seriedade. E essa seriedade foi demonstrada nas palavras de Jesus quando ele disse: não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. O que será que significa esta expressão? Não deem para os cachorros. Significa que nós não devemos dar liberalmente as coisas imaculadas, sagradas de Deus, para quem tem uma mente impura, lasciva, que não possui vergonha, e que quer permanecer na ignorância de Deus, de seu caráter e de seus planos. Muitos pastores hoje, que se dizem pastores, receberam imposição de mãos de alguém, e foi dado a eles a autoridade para pregarem, e o que eles passaram a pregar? Seus próprios desejos. Mas quem não tem discernimento não percebe isso. Como é que uma mulher ou um homem faz propaganda de suas grifes de um púlpito? Isso é imoral. Isso é ignorância. Porque o termo cachorro, na época de Jesus, era usado para esse tipo de gente. Talvez agora você se lembre daquela passagem da mulher cananeia, que chegou até Jesus com uma filha possuída por demônios e disse: Senhor, cura minha filha. E Jesus lhe disse: minha filha, eu não posso dar a você, eu não posso dar aos cachorrinhos, ou aos cachorros, aquilo que é para ser dado aos filhos de Deus, ou de Israel. E então ela olhou para o Senhor e disse: mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus parou e disse: mulher, que fé! Seja feito como você crê. E no mesmo instante, a sua filha ficou livre de demônios. Jesus não levou nenhum microfone lá dizendo: qual é o teu nome, demônio? Não fez nenhum escarcéu: sai, sai, sai. Simplesmente saiu porque a mãe daquela moça reconheceu o quê? O senhorio, a grandeza, a soberania de Cristo, e entendeu sua condição. Eu sei que o Senhor me trata como ignorante das coisas de Deus, mas eu não estou aqui como ignorante. Eu tenho me alimentado. O teu povo é que não me dá alimento. Eu como das migalhas, do pouquinho que eles jogam fora. Eu me alimento. E me alimento ao ponto de procurar o Senhor e saber que o Senhor é a única solução para a minha vida.
É isso que ela disse. Nós não temos dado às pessoas a palavra de Deus. Nessas pregações de televisão, de rádio, simplesmente escapam algumas migalhas. Mas Deus é tão grande, e as pessoas que são chamadas por Deus são verdadeiramente tocadas, que elas se alimentam com essas migalhas e conseguem subsistir. E Deus, na sua graça e soberania e provisão, consegue conduzi-las até Cristo e Cristo até o Pai. Jesus disse: não jogue as pérolas aos porcos. Sabe o que significava pérola? Pérolas correspondiam a palavras de grande valor moral e espiritual, que elas não deveriam ser lançadas, jogadas, de qualquer jeito, a pessoas negligentes e que desprezam o conhecimento de Deus, como nessas reuniões que eu vejo por aí, nesses grandes shows de louvor. Deus está aqui ou não está? Está! O rapaz está com a moça aqui assim, ó, encoxada. Deus está aqui? Está! Assim vocês entenderam, né? Tá, ou se tá. Vamos fazer várias dessas reuniões, é bom demais. Isso é que é religião. Isso é safadeza. E aí, como é que uma pessoa pode simplesmente não dar uma palavra de boas maneiras, de princípios espirituais? Vocês podem me odiar, viu? Eu sei que algumas pessoas aqui não topam que eu fale nessas coisas. Estou pouco me lixando com você também. Não sei nem quanto você dá de dízimo, de oferta. Não dê mais nada, porque também não quero. O seu dinheiro é uma porcaria. Vá se consertar. Se quiser, muda de igreja. Pode mudar. Eu preciso de Deus, meu amigo, e não de pessoas falsas. Quando a igreja dá liberalmente para pessoas que são ignorantes, que querem permanecer na ignorância, quando a igreja lança fora as coisas sagradas para porcos que não entendem nada das coisas de Deus, simplesmente pisam nelas, porque a única coisa que eles querem é emoção. A voz de Deus para aquela congregação muda de tom. Em vez de consolo e promessas, Deus passa a falar de modo com advertências e julgamentos. Porque Ele espera um despertamento espiritual. E se não há um despertamento espiritual, essa congregação pode esperar disciplina. E quando nós falamos sobre disciplina de Deus, não é algo que gostamos de encarar. O livro de Provérbios diz: filho, preste atenção, quando o Senhor Deus o castiga, e não desanime quando Ele o repreende. Você ainda poderá ver a mesma palavra em Hebreus 12:5, e algo semelhante em Jó, capítulo 5, versículo 17. Mas não precisa ver agora. Quando Jesus estava na festa da Páscoa,
Pessoas chegaram para ele: oh Jesus, nós temos visto os seus milagres, nós cremos no Senhor, viu? Tu és o Senhor. Jesus, qual foi a atitude dele? Ai, não coloquei. Jesus disse, ou João disse acerca de Jesus, mas Jesus não se confiava neles, porque conhecia o seu coração. Em João 2, versículo 25. Isso serve para que nós tomemos cuidado com pessoas que se aproximam de nós, porque elas dizem: nossa, como você é bom, você é muito legal, mas eles vêm com interesses escusos. Jesus não se deixou persuadir para ter um relacionamento moral e espiritual com aquele tipo de gente, porque Jesus conhecia o coração. Eles não queriam mudar. É possível uma pessoa crer então e não querer mudar, Walter? É. Nós temos aqui hoje, nesta noite aqui, pessoas aqui dentro que creem em Deus, mas não querem ser transformados por Ele. Até quando Deus vai gritar com você? Você não concorda com certas atitudes, você até mesmo diz: meu Deus, que horror isso! Qual é a diferença de uma mãe que atira a criança pela janela e você que se atira nos braços do inferno? Como você ousa julgar uma pessoa se você não julga o seu comportamento? Que você um dia conheceu a Deus e conheceu sua verdade. E sabe que Deus chamou você para ser uma pessoa abençoada por Ele, a fim de servir o seu próximo. Como você pode insistir com aquela amante ou aquele amante? Isso é produto da graça de Deus? Isso é produto da bondade de Deus? Ou Deus vai exercer juízo? Tenha o desejo por uma comunhão profunda e íntima com Jesus, pois é só através dele que você poderá traduzir os pensamentos de Deus. Eu falei para vocês sobre a importância da palavra de Deus e falei sobre o perigo de confundirmos discernimento com julgamento. Mas discernimento é isso, é traduzir os pensamentos de Deus de forma prática e espiritual. Deus fala, eu reconheço a sua voz e ouço. E então eu falo e ajo, depois que eu o ouvi. Porque eu sei que todas as coisas estão expostas diante dos seus olhos. E nada pode estar oculto diante dele. Como está escrito no livro de Hebreus, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Você está aqui com cara de anjo, mas só Deus sabe qual é a origem dos seus atos. Você vem aqui e traz uma Bíblia. Mas Deus sabe o que eu não sei e o que o seu próximo não sabe. Como você se comporta em casa e no seu trabalho ou com os seus amigos.
Ele sabe o tipo de moral que você tem. Ele sabe a razão pela qual você se veste como se veste. Ele sabe porque você constrói da maneira como constrói os seus pensamentos. Deus tem falado conosco. Deus tem gritado conosco. Deus tem clamado pelo nosso coração. Deus tem gritado e dito: despertem, acordem, abandonem essa cegueira. Saiam desse sono. Eu tenho muito mais para oferecer. Mas seus atos me impedem de agir como eu gostaria de agir. Abandonem a prostituição e adultério. Abandonem a fornicação. Abandonem a imoralidade, o materialismo e a mesquinhez. Sejam meus e permitam que eu seja o seu Deus. Andem pelo caminho iluminado. Aprendam as minhas palavras. Deixe que eu mostre o que é certo e errado. Deixe que eu mostre o que é principal e secundário, o que é essencial e diferente. O que é permanente e transitório, o que é bom e melhor, o que é melhor e elevado. Mas se eu mostrar o que é elevado, você está disposto a negar-se a si mesmo e seguir? Que não é capaz de tomar sua cruz, não é capaz de me seguir. Ensinou Jesus isso. Eu quero terminar esperando de todo o meu coração que tenha sido uma bênção. Falando sobre os benefícios do discernimento. Quais são eles? O discernimento espiritual é um meio divino de proteção contra o espírito do erro, do engano e da mentira. Cada vez que você se encontra com a sua amante, ou o seu amante, olhe para os olhos dela ou dele, e tente encontrar a graça e a bondade de Deus. Você só verá o juízo. Olhe para as pessoas com quem você está andando naquelas noites. Enquanto seu pai e sua mãe estão preocupados em casa. Olhe para os olhos deles e tente encontrar a graça e a bondade de Deus. Se você não encontrar essas duas características, você só verá o juízo. Como disse um velho teólogo e pregador, Jonathan Edwards,
terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Agora, olhe para o seu pai e sua mãe. Olhe para os cuidados protetores de seu pai e sua mãe. O que você vê nisso? A graça e a bondade de Deus? Ou o juízo? Olhe os conselhos de seu pai e sua mãe. E o que você vê nisso? A graça e a bondade de Deus ou o juízo? Olhe para uma vida voltada para Deus. Olhe para esse lugar. O que você está vendo aqui? A graça, a bondade ou o juízo? Olhe para mim. O que você vê? A graça de Deus, a bondade de Deus em alertar vocês ou o juízo? Se Deus está usando a minha vida nesta noite, é porque Ele está querendo alertar vocês para que abandonem o caminho errado. Abandonem a frieza de coração, abandonem a falta de compromisso com o reino e se voltem para o Pai. E se encham novamente com o Espírito Santo. E voltem a amar a Deus como vocês amavam antes. O discernimento espiritual atua como um meio e instrumento de cura. Quando exercido sob a graça divina, contra muitos males espirituais e psicológicos. Você diz, eu não sei, eu estou numa depressão, numa angústia, que eu não me entendo, eu não durmo mais, eu só tenho insônia, pesadelo. Qual é a origem disso? Você sabe o que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que você teme? Porque eu estou com medo e não durmo mais. Porque eu estou entrando em depressão. Uma vez eu entrei numa casa e o lustre começou a virar. O móvel foi para lá e para cá, sozinho. O quadro começou a mexer. Mas não existia nenhum terremoto, o chão estava quieto. E as pessoas diziam, olha, nós precisamos sair desta casa. Mas foi a única casa que a gente conseguiu e agora está assim. Eu olhei para eles e eu disse, que vergonha. Deus deu esta casa para vocês e agora o diabo está dizendo que isso é uma maldição. E vocês estão acreditando nisso? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos celebrar a Deus. Mas não vai expulsar nada. Não precisa nem expulsar. Vamos clamar pela presença de Deus, que é o que vocês não clamam. Vocês só estão vendo o diabo aqui, ali, ali. Vocês não estão vendo Deus em nenhum momento. Não é sempre que se expulsa, mas às vezes você precisa aprender a andar sobre serpentes e escorpiões e acreditar que nenhum dano lhe será causado.
Acabou. Nunca mais teve aquilo. Ai, eu estou tomando agora um remédio tarja preta. Será que Deus quer que você tome isso? Eu não estou dizendo para você abandonar isso sem ir ao médico. Não sou louco. Mas por que você foi procurar isso? Pode ser que o seu problema seja espiritual ou psicológico. E você precisa de discernimento. Não é alguém que vai lhe dizer, abandona, continua. Você tem que saber. E se você não souber o quanto antes, você vai se afundar nesses medicamentos e nunca mais vai sair deles. Eu me lembro muito bem que eu deitava no divã do psicanalista e ele começava, Walter, vamos lá, relaxa o ombro, os braços. Está sentindo alguma coisa? Não. Agora eu vou colocar uma música. Pronto, volta semana que vem, toma esse remedinho. O remedinho, quando eu tomava de manhã o remedinho, eu não via mais nem onde eu estava. Isso é vida. Quando Jesus entrou na minha vida, graças a Deus, Ele me fez enxergar que eu não precisava daquilo. E eu lutei contra aquilo. E nunca mais eu precisei tomar esse tipo de coisa, graças a Deus. E não pode ser o teu caso? Ai, eu não consigo dormir. O senhor tem um sossegon aí? Lembra disso? Me dá um sono sensível. Então você compra um remédio para sono sensível, sossegon, para dormir a noite inteira. Então todas as noites você vai começar a tomar. Se não for o sossegon, tem um conhaque aí. Daqui a pouco não é uma dose, são duas. Daqui a pouco não são duas, são 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco você se torna insuportável. Quando você começa a roncar, é conhaque que vai pelo espaço. E então? Eu conheço pessoas, e eu sou um caso, de que por causa da graça de Deus e do discernimento da situação, eu percebi que não precisaria daquela coisa. O discernimento espiritual nos auxilia a mantermos nossas vidas em Cristo, a fim de não sermos manipulados como dependentes emocionais e espirituais de outros, que vivem no espírito do engano. Tem gente aqui, porque se Deus me manda falar isso, é porque tem gente aqui, que está sendo manipulado por outras pessoas. E você já não consegue viver sem elas. Elas se tornaram o seu ópio, a sua droga. Você não vê a hora que essas pessoas liguem para você. Ai, não me ligou ainda. Ai, não me ligou ainda. Ai, não me ligou ainda. Ai, o telefone. Não é. O que será que está acontecendo? Saíram sem mim? E me diga que não é verdade. Você é manipulado. Você é escravo de outros. Você não sabe o que quer. As pessoas decidem por você. Você não tem coragem.
É como quando perguntaram para a dona Marina: a senhora é a favor ou contra o aborto? Como cristã ela deveria dizer: sou contra. Mas quando ela disse: não, 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 em cima do muro, não é resposta. Jesus diga sim, sim, não, não. É, meu amigo, eu sou chato. O discernimento espiritual nos ajuda a sermos cristãos prudentes, pois antes de qualquer decisão, sempre procuraremos ouvir a voz de Deus em nosso íntimo. A Bíblia diz que a prudência vale mais do que a prata, e a sabedoria mais do que o ouro. Uma pessoa prudente é aquela que não dá o passo da fé, como esses imbecis fazem. Dá o passo da fé, irmão. Você está louco, rapaz. A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia manda você tomar cuidado. Antes de você tomar uma decisão, busque primeiramente a Deus. Eu estou cansado de ver irmãos dizendo assim: vamos orar para saber a vontade de Deus, né? Mas já é, porque ele está buscando lucro pessoal. Ele já sabe. Se Deus disser, não é o diabo. O diabo não quer esse relacionamento. Deus quer. Deus quer uma ova. Vocês não estão crescendo. Como é que você está namorando? Você e sua namorada estão crescendo em Deus? Na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Se isso não está acontecendo, se é só sexo, meu irmão, pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não vem de Deus. Vocês são dois pervertidos. Dois imorais. Deus vai julgar vocês. E vocês terão que prestar contas diante dele. Ou vocês não acabaram de ler? Tudo que vocês estão fazendo é prejudicar outras pessoas. E vocês, namorados, estão prejudicando um ao outro. E o resultado será a própria ruína de vocês dois. Como eu disse, quem constrói a sua casa sobre a areia, quando vier a tempestade, ela vai ruir. Mas quem construir sua casa sobre a rocha, quando vierem os ventos, quando vierem as chuvas, quando vier qualquer coisa, esta casa não cai, porque ela está fincada, firmada, enraizada na rocha eterna, que é Cristo. Por isso, eu termino com esta palavra de Deus no livro de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho certo. O que Deus pede? Confiança nele. O que Deus pede? Para que não nos apoiemos na nossa inteligência, na nossa mera observação. O que Deus pede? Que nós nos lembremos dele em tudo que fizermos. Opa! Deus, eu estou fazendo algo que reflete a tua graça, a tua bondade, ou isso me trará juízo? Deus, eu estou fazendo algo que vai prejudicar meu próximo? Eu estou enrolando no serviço, as pessoas que estão me vendo, eles vão me imitar? Eu não posso fazer isso. Eu estou falando mal do meu patrão, eu estou falando mal da minha liderança, eu estou agindo de modo imoral, incoerente, dentro dessa situação. Como eu tenho que agir, Senhor?
as pessoas vão olhar para mim e não vão crer em ti. Então, me perdoe, eu quero ser honesto, eu quero ser sincero e verdadeiro. E ainda continua. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Ele diz: confie em Deus. Não se apoie na sua inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer. Não fique pensando que você é o quê? Sábio, que você sabe enxergar o que está por trás de tudo, das circunstâncias, das pessoas, dos grupos, dos movimentos. Não pense que você é sábio. Não zombe da vida, filho. Você não tem a capacidade para enxergar as armadilhas que estão postas para derrubar você, para pegar você. Respeite o Senhor. Respeite seu dono. Tenha no seu coração um princípio: o de não querer fazer nada errado. Tenha no seu coração o princípio de não querer desagradar a verdade, o teu Deus. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, a não nos apoiarmos na nossa infame inteligência, quando aprendemos a nos lembrar de Deus em tudo o que fizermos, quando entendemos que não somos sábios, que não sabemos enxergar a vida como ela é, pois nós não somos os criadores da vida, nós somos os deturpadores da vida. Quando nós entendermos que temer a Deus é o princípio de toda sabedoria e conhecimento, quando eu entender que viver para Deus é o meu maior prazer, e eu não quero fazer nada errado para desagradá-lo, eu posso estar certo, eu começarei a ser curado de muitos problemas espirituais, psicológicos, físicos, e Deus começará a me livrar de sofrimentos, sem correntes, sem campanhas, sem toalhinhas, sem olhinho, sem aguinha, sem shows, mas pela verdadeira fé de um homem ou de uma mulher de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Tu és digno, Senhor. Em quem